Hoje a TV DPF recebe a Carla Zambelli, ela que é fundadora e porta-voz do movimento social nas ruas. Obrigada, Carla, pela tua presença aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, vamos falar primeiro desse movimento, né? Quando que ele foi fundado, do que se trata, para que as pessoas possam entender um pouquinho. Legal. O Nas Ruas foi fundado em julho de 2011 e a gente trabalha em 3 frentes. Fiscalização do poder público, propostas para melhorar o poder público, combate à corrupção e conscientização da população. Então, a ideia desde 2011 é trabalhar essas frentes todas, as 3. A gente faz manifestações de rua, faz congressos, conversas... E assim, do impeachment para cá, a gente passou a conversar um pouco mais com os parlamentares. Era um movimento muito só com o cidadão, né? Uhum. E a gente passou a ser um movimento de também interação com os parlamentares, até para provocar discussão sobre PEC, sobre projetos, enfim, sobre o próprio impeachment que a gente trabalhou bastante, que agora já vem caminhando para a reta final. E quando que vocês começaram a focar um pouco assim também em prol da Polícia Federal? Quando a gente começou a Lava Jato e começou a ver as interferências também do antigo diretor-geral, depois também o ministro da Justiça, o Aragão, enfim, e ele começou a interferir, tentaram tirar pessoas da Lava Jato, diminuíram alguns orçamentos, etc. A gente começou a entrar um pouco mais. Principalmente quando ele cortou aqueles 100 milhões do orçamento da PF, a gente bateu bastante para retornar e conseguimos até, ajudamos, né, na reversão Sim. disso. E depois, quando a gente ouviu falar da PEC 412, que foi no congresso do ano passado, o 3º congresso do Nas Ruas foi em maio, a gente convidou os delegados para falarem, a gente não sabia ainda sobre a PEC, eles falaram sobre a PEC 412, a gente estudou bastante o assunto, procurou juristas, etc, e foi bem bacana. É isso que eu ia perguntar, né? Interessante, porque a PEC 412, né, quando nós falamos a respeito de autonomia da Polícia Federal, há sempre muita discussão ainda, muita dúvida, né? O cidadão, ele questiona bastante, porque ele quer entender que benefícios isso, né, vai trazer, não só para a Polícia Federal, mas consequentemente para ele mesmo. Exato. E como que vocês entenderam isso, assim, para repassar nos movimentos? A gente demorou a entender também, porque tem muita mensagem cruzada. Uhum. E eu até entendo quando o cidadão ele fica um pouco receoso de apoiar. Porque a verdade é que existem várias forças que não querem que a PEC aconteça. Claro. Algumas por desinformação e outras por maldade mesmo. Então, e algumas poucas por ego. Então, assim, quando você vê um Ministério Público que não apoia a PEC, eu entendo que é ego. Então o Ministério Público é um 4º, 5º poder, porque agora a gente tem imprensa que é 4º poder, o Ministério Público que é 5º poder. E eles sim têm independência, né? Eles não têm nenhum tipo de controle externo. O controle deles é interno. Então, quando a gente fala em Ministério Público, eu fico muito chateada de alguns promotores não apoiarem, apesar de que eu conheço muitos que apoiam, né? Mas eu percebo que é desinformação muitas vezes. Então, há pessoas que dizem, mas a Polícia Federal vai ficar sem controle externo. Não, porque a PEC, ela mexe no artigo 144 e o artigo que trata do controle externo, acho que é o 129, que fala do controle externo do Ministério Público, e as pessoas não param para ler isso. Ela escuta que não vai ter mais controle externo, então eu não quero mais. Então, o que eu digo para o cidadão que está assistindo procure saber. As principais óbices, né, que as pessoas falam para mim a respeito do controle externo, dizem que é uma PEC que só vai favorecer os delegados, é mentira, é uma PEC que vai dar autonomia para toda a Polícia Federal, então desde todos os agentes, papiloscopistas, os peritos, etc., eles vão também poder usufruir de uma instituição que tenha orçamento para treinamento, orçamento para melhoria, orçamento para concursos novos, etc. E a verdade é que a polícia hoje, ela é uma polícia política, porque ela é comandada por políticos. Ela tenta fazer de uma forma, assim, a gente enxerga que eles tentam fazer... Aí ele fala, por que precisa de autonomia se já tem a Operação Lava Jato? Imagina como seria a Operação Lava Jato se a gente pudesse ter mais força. Quando a gente fala de 40 pessoas envolvidas na Lava Jato, 40 policiais federais, imagina se a gente pudesse colocar mais gente investigando. De repente, a gente já estaria na fase 60 e poucas, não na fase 31. Com certeza. Então, eu acho que falta informação, na verdade. E eu gostaria muito que quem estivesse assistindo a gente parasse para ouvir mesmo, né, as verdades, e não o que dizem que existe por trás e que normalmente é mentira. E como que você vê assim, o apoio dos parlamentares em relação à PEC? Porque você tem acompanhado, né, junto também com os delegados federais, né, toda essa tramitação, se entra em pauta, se não entra, se vai ser votado, se não vai. Você vê assim que tem muita resistência, que tem muita barreira? Tem bastante barreira dos que estão
assim, existe uma instituição, a FENAPEF, que ela está trabalhando bastante para tentar obstruir a PEC 412. E eu acho até que, no caso dos dirigentes, é uma maldade, ou seja, são pessoas que tentaram concurso para delegado e não passaram, e aí agora, então porque eu não passei, não sou delegado, então vou mudar a lei. Eu acho que não é assim. Eu, como cidadã, não quero que haja um dirigente que não passou num concurso. A pessoa quer ser delegado, passe no concurso e você vai ser delegado. Agora, querer mudar a lei por causa disso, e aí acho que porque eles não tiveram apoio à PEC deles, eles querem tirar o apoio da PEC 412. Acho que é uma espécie de uma revanche. Eu enxergo dessa forma. Porque quando você pergunta qual é o problema da PEC, eles dão, todos os artifícios que eles dão são artifícios mentirosos. Então, diz que não vai ter controle externo, diz que é só para privilegiar os delegados. Eu falo, então me aponta no texto da lei onde é que existe o privilégio dos delegados. Eles não sabem responder. Então, trabalhar com mentira é muito fácil. E eu acho que eles estão sabendo trabalhar muito bem no boca a boca, junto com os parlamentares. Então, assim, hoje conversei com a Aleluia, o Aleluia falou 3 vezes sobre a palavra independência. 3 vezes eu corrigi, falei, Aleluia, não tem independência na PEC, a PEC é autonomia. Ninguém está falando de tirar controle externo, ninguém está falando de virar um novo poder. A gente está dizendo dar autonomia para que eles possam escolher dentro do orçamento deles, que vai ser fechado, onde é que eles vão colocar o dinheiro. Então, assim, tem alguns deputados que não querem nem sequer conversar. Até tentei conversar com o Espiridião é uma pessoa que eu tenho admiração, respeito, mas ele não quis nem conversar sobre o assunto. Acho que já está fechado com os agentes, enfim, que vem fazendo esse trabalho por trás. Mas eu acho que, em geral, o parlamentar que demonstrar ser contra essa PEC, isso é muito importante, vai demonstrar para o povo brasileiro que tem medo da polícia. Então, o parlamentar que tem medo de uma polícia forte é o parlamentar que tem problema com a polícia. Quem deve, teme. Quem não deve, não teme. Então, os parlamentares que não devem nada e que não tem problema algum com a polícia forte vão votar a favor. É simples assim. Bom, e a gente vai acompanhar, né? Porque temos mais 2 sessões aí que foram adiadas, né? A gente vai acompanhar. Semana que vem, lá pro dia 21... Vamos ver se entra, né, na pauta, se vai ser votado e vamos torcer e chamar toda a população, né? Pode chamar também para o movimento. A gente está chamando os movimentos contra a corrupção todos. A gente está tentando fazer um evento grande, aberto, para os líderes dos movimentos demonstrarem seu apoio à PEC. A gente sabe que de uma hora para outra assim, fica difícil vir para Brasília, muita gente trabalha, horário comercial, etc. Mas quem puder vir vai ser muito importante. E quem puder também acompanhar a comissão CCJ é importante. Mas quem não puder acompanhar e estiver online, eu acho que procura saber, até na nossa página tem bastante informação, facebook.com/nasruas, procura saber quais são os parlamentares que estão criando obstáculos para a PEC. E aí manda sua mensagem para ele, conversa com o seu parlamentar, porque eu acho que é essa pressão popular que vai ajudar. Com certeza. A contribuição do cidadão sempre é muito importante. Ele tem força para isso. E tem o cidadão, ele tem independência para fazer isso. Tem. Então, talvez uma DPF não possa falar tudo que a gente pode falar. A gente pode atacar o cerne da agressão, pode falar no nome dos deputados, pode falar no nome da FENAPEF, pode falar... A gente pode soltar o verbo, eles não. Então, eu até tento fazer um apoio muito mais forte, uma pressão mais forte, porque eu sei que a instituição não pode. Né? E até um outro ponto que, se eles tivessem autonomia, talvez eles pudessem falar mais. Então, não pode dar entrevista, não pode falar. Eles têm uma série de cala-bocas, né, que o governo acabou atribuindo, porque é um controle político da polícia, e que a gente não precisa ter esse controle. E acho que a gente tem que soltar o verbo mesmo e falar e pressionar, que é só assim que vai funcionar. O que nós queremos, né, o que a Polícia Federal quer, né, essa não interferência, para que a gente possa trabalhar de forma transparente, limpa, combatendo, né, essa corrupção toda que a gente tem visto por aí. Exatamente. Bom, Carla, obrigada, tá, pela tua presença aqui. Obrigada eu. Até a próxima. Até.